Nós saudamos a todos com a doce paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Que bom que Deus nos trouxe aqui nessa noite tão bela para juntos cultuá-lo, oferecer a Ele o melhor de nós. Convido os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Evangelho de Lucas, capítulo 5, 17 a 25. Aprendendo com essa cura de um paralítico que Jesus efetuou. O que nós podemos aprender com isso? Assim nos diz a palavra do nosso Deus em Lucas, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios, hoje vimos milagres. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, alegramos em saber que Tu és um Deus cheio de poder. O Senhor tem autoridade sobre todo mundo, sobre todo. O Senhor é o dono, ó Pai, das nossas vidas, é o dono da Sua igreja. Nos conduza, que Teu Espírito Santo faça nascer Cristo naquelas pessoas que ainda não firmaram compromisso com o Senhor. Aqueles que estão enfermos, físico e espiritualmente. Que o Senhor possa curá-los para a honra e glória do nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é um texto muito conhecido. Todos nós sabemos que Jesus, ele tinha uma agenda lotada. Muito lotada. No versículo 16, fala que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Mas mesmo assim, uma agenda lotada, Jesus tinha tempo para as pessoas. E nesse texto, Jesus então trabalha não só o físico, mas o espiritual das pessoas. E eu gostaria de forma, não vou falar assim objetiva, mas de forma bem prática,
para a gente identificar nesse texto 4 grupos de pessoas que estão presentes onde Jesus estava, que estão presentes onde Jesus pensava em ir, ou estão presentes onde Jesus está. E depois nós vamos fazer a aplicação. O que nós podemos aprender com essa história dessa cura? Nós vamos identificar aqui 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo são aquelas pessoas que trazem ou levam. São as pessoas que trazem ou levam pessoas para Jesus. Colocar diante da presença do nosso Deus. Qual a motivação deles? E por que eles fazem isso? A Bíblia fala no versículo 18 que vieram então uns homens trazendo uma pessoa. Não sei se os irmãos perceberam, esses homens tinham um foco. Levar as pessoas ou levar aquele paralítico à presença de Jesus. Meus queridos, isso é muito importante porque é a nossa missão de levar pessoas à presença de Jesus. Imagina a cena, naquela época Cafarnaum era uma cidade pequena, no norte, no mar da Galileia, talvez menos de 2.000 pessoas, e Jesus estava lá em uma casa, estava igual formiga, não tinha lugar para entrar. E 4 homens que levavam ou que traziam, tinha algo no coração. Imagina a cena, 4 homens pegando um paralítico no leito, sai da sua casa, a Bíblia não relata quantos quilômetros ou metros que ele chegou até lá. 4 homens então pegam aquele paralítico e anda pela cidade, vai ali e olha e aqui não dá para entrar. Eles poderiam simplesmente voltar, opa, está cheio aqui, não nos cabe, mas eles não fizeram isso. Eles tinham foco, eles tinham uma missão de levar pessoas ou colocar diante de Jesus. E esse grupo de pessoas, meus queridos, estão presentes em todos os lugares, principalmente na igreja de Jesus. Pessoas movidas pelo amor, pela compaixão. E eles então falam, hoje é seu dia, nós iremos levar você à presença de Jesus. São pessoas que não tem vergonha do Evangelho, não tem vergonha de sair com uma maca da sua casa. São pessoas que não importa o que as pessoas vão falar deles, mas pessoas que amam a Jesus. E aqui não dá para saber se esses 4 eram amigos daquela pessoa, ou era vizinho, ou era parente. Mas o fato é que eles estavam levando ou trazendo aquela pessoa na presença de Jesus. Esse é o primeiro grupo, o grupo que leva, que traz. Talvez você que aqui hoje convidou alguém para estar aqui no culto, literalmente, né? Vamos ao culto, vamos na igreja, vamos para a igreja hoje. E às vezes na semana você convida para o domingo, você vê a pessoa, o trato nosso. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, falando, ligando, está de pé? Hoje nós vamos. Porque quer ver e colocar diante da presença de Jesus. O primeiro grupo é o grupo que traz ou que leva. Segundo grupo é aqueles que são trazidos. São pessoas que necessita de algo, são pessoas doentes, são pessoas que têm uma enfermidade, seja ela física ou espiritual. E talvez a grande questão porque tem muitas pessoas que estão doentes, mas não assumem que estão doentes ou não gostam de falar que estão doentes.
Mas esse paralítico representa o necessitado, aquelas pessoas que precisam, têm algo, têm uma doença física ou espiritual. Meus queridos, assim a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo está doente. E precisamos reconhecer que é preciso estar na presença do nosso Deus. Talvez você aqui hoje fale, mas eu não estou doente. Mas alguém trouxe você aqui. Alguém trouxe você aqui. Primeiro grupo, aqueles que trazem, aqueles que são trazidos, ou seja, são os necessitados, que precisam de algo. A Bíblia não relata quanto tempo esse paralítico estava. Não fala seu nome, não fala seus pais, não fala sua genealogia. A Bíblia não preocupou com isso, mas fala o seu estado. Era um paralítico. Era alguém que precisava de Jesus. Era alguém que tinha uma enfermidade e só Jesus poderia solucionar. Terceiro grupo são aqueles que nem trazem, que não são trazidos, mas que estão bem com suas próprias pernas. E onde que Jesus estava, eles marcavam presença. Estava lá nos primeiros bancos, ocupava sempre as primeiras filas. Aqueles que não creem no milagre, e a Bíblia relata aqui no versículo 21, são os escribas e os fariseus. Aqueles que não creem, aqueles que participam do momento, mas não têm vínculo com o Evangelho. Eles estão por simplesmente um formalismo religioso apenas para comentar na semana. E esse é dos fariseus. Estava ali simplesmente para estar. Poderia ver o milagre, mas não criam. Poderia ver a manifestação de Jesus, o poder de Jesus, mas os seus corações estavam endurecidos. E esse grupo sempre perseguia Jesus. Esse terceiro grupo. Porque para eles, e com eles, eles achavam que eles eram os melhores, eram o mais importante. Esse é o terceiro grupo. O quarto grupo são aquelas pessoas, está no finalzinho do versículo, são aquelas pessoas que dão glória a Deus, que animam o ambiente, que animam não porque eles são pessoas mais importantes, mas porque foram impactadas com a presença de Jesus. A Bíblia fala, no versículo 26, todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor, dizia, hoje vimos prodígio. Então esse grupo é aquele grupo que glorifica a Deus, que vê o poder de Deus, que glorifica, que dá glória, que animam. Você já participou de alguma reunião, de repente você fala assim, puxa, mas fulano faltou, o que falta? Faz o irmão. São pessoas que são impactadas com a visão da glória de Jesus no seu coração, e eles estavam ali. Percebe, meus queridos, que esses quatro grupos de pessoas, eles estão presentes em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aqueles que dão glória a Deus, que dão glória a Deus, que animam o ambiente. Porque a Bíblia usa um termo bem, vamos falar assim, forte, né? Ficaram atônicos, dava glória a Deus, possuídos de temor, dizia, hoje vimos prodígio. Glória a Deus por isso. Agora, meus queridos, o que nós temos a ver com esses grupos de pessoas? Tem tudo a ver. O que Jesus, então, vê nessa cena toda? O que Jesus vê? Versículo 20. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé de quem? De quatro. De quatro pessoas. E a fé daqueles quatro, pela fé daqueles quatro pessoas, uma pessoa foi beneficiada. Jesus viu a fé, o esforço,
o compromisso, a determinação. Agora, vocês imaginam, chega num determinado local, não tem lugar, o que eles pensam? Vou voltar. Não. Eles usam a providência de Deus, a sua criatividade, vamos falar assim. Eles fazem, então, um elevador de cordas humanas. Agora você imagina você pegar uma pessoa paralítica, né, está na cama, aqui fala leito, sobe no eirado, no telhado aquela época não tinha drone, não tinha nem localização do Google, mas destelha, tira as telhas e vai certinho onde Jesus estava. E o que Jesus faz? Jesus não pergunta assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Entra para a porta. Perdoado estão os seus pecados. O problema daquele paralítico era espiritual. Era espiritual. Então nós aprendemos com Jesus, nesses grupos de pessoas, que o que Jesus está vendo? A fé. E Jesus está vendo a sua fé, meu querido irmão, você que vai atrás, a fé do pai, a fé da mãe, talvez 10, 20, 30, 40 anos, orando pela conversão do seu filho, que é necessitado, é um paralítico espiritual, e Jesus está vendo a fé, Jesus não está vendo a placa da igreja. Jesus está vendo a fé. Que mais que Jesus, além de ele ver a fé, versículo 22, Jesus conhece a sua motivação de estar nos cultos, de estar onde ele está. Jesus conhece sua motivação. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: que arrazoais em vosso coração? Falando para o segundo grupo, o terceiro grupo, aqueles que não trazem, não são trazidos, vêm com suas próprias pernas. E Jesus fala: olha, eu conheço a sua motivação. Jesus vê, Jesus conhece. E por último, encerrando, Jesus cura o espiritual e físico. No versículo 24, no versículo 20, parte B, Jesus fala, contrariando, né, a lei natural. Porque um paralítico é paralítico, precisava, né, de retornar, de andar. Mas Jesus perdoa primeiro os seus pecados. A questão espiritual, Jesus cura o espiritual e Jesus cura o físico. No versículo 24 fala: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Versículo 20, parte B: homem, estão perdoados os teus pecados. Encerrando, meus queridos, talvez você faça a seguinte pergunta: em que grupo eu estou? Em que grupo que eu faço parte? Naqueles que trazem? Naqueles que são trazidos? Naqueles que não trazem, não vêm com suas próprias pernas? Ou naquele grupo que anima, que dá glória a Deus? O mais importante, meus queridos, é o olhar de Jesus. Jesus está vendo, quando eles abriu lá o telhado, Jesus olhou para aquelas pessoas. E olhou e viu, não viu o paralítico, Jesus viu a fé daquelas pessoas. De 4 pessoas. Uma cidade que tinha, parece que estava vendo, de 1.500 a 2.000 pessoas. Jesus viu a fé de 4 pessoas. Talvez você fale assim, é muito pouco. De fato, é muito pouco. Mas o que Jesus vê é a sua fé, o seu esforço, a sua dedicação, o seu foco. Isso é determinação, meus queridos, de levar a pessoa, e é a missão nossa de levar pessoas à presença de Jesus. Que Deus nos ajude e nos motive o nosso coração para servi-lo mais e melhor. Eu fico tentando entrar na história, uma pessoa paralítica, trazida naquela situação,
E a Bíblia, ele fala, Jesus fala, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai. E a Bíblia fala, imediatamente se levantou diante deles, tomando o seu leito, em que permanecera deitado. Olha, veja bem, deitado, nem sentado, deitado. Voltou para casa como? Como? Glorificando a Deus, fazendo o nome de Jesus ser conhecido por aquela ação que Jesus fez na vida daquele paralítico. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Jesus é especialista em efetuar a cura, não só o físico, mas também o espiritual também. Meus queridos, faça parte do time de Jesus. Faça parte do time de Jesus. Pai querido, obrigado, porque Tu és um Deus todo-poderoso, o maior especialista, o maior médico por excelência que transforma o coração das pessoas, que transforma as pernas, ó Deus, os braços, a mente e o coração. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nós agradecemos porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, tem curado as nossas enfermidades. Ó Pai, que possamos aprender nesta noite, que o Teu Espírito aplique, faça gerar Cristo, faça lembrar das coisas que Jesus fez, Pai querido. Que o Senhor possa olhar para nós aqui nesta noite e ver a fé de cada um, daquele grupo que traz, que põe a massa, que mexe a massa, e que não só a mão, mas coloca o coração em prol de trazer e de apresentar pessoas à presença do Senhor Jesus. Ó Pai, o Senhor conhece nosso coração, assim como o Senhor conheceu e conhece o coração dos fariseus. Muda, Pai. Se porventura nessa noite tem pessoas que não fazem parte do grupo do Senhor, que Teu Espírito conserte, que seja momento de restauração. E que o milagre, ó Deus, possa impactar o nosso coração para servir o Senhor mais e melhor, como esse paralítico, ó Deus, que deixou o seu leito e glorificou. Fez o nome do Senhor ser conhecido ali naquela cidade pequena. Ó Pai, transforma a nossa maneira de ver, ó Pai, e de agir. Que a nossa maneira de ver e de agir seja parecida com Jesus, assim como Jesus viu, ó Pai, aquela cena e efetuou o milagre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.